Hoje nós vamos falar sobre um fato que tem sido bastante comum entre as famílias: os avós cuidarem dos netos. Então hoje a gente assiste um grande aumento na longevidade, as pessoas estão vivendo mais e aí várias gerações acabam convivendo por mais tempo. Avós, pais, netos, às vezes bisavós, bisnetos. E aí acaba sendo comum mesmo que os avós fiquem com os netos por um período do dia para os pais trabalharem. Então são os avós que levam os netos para a escola, para outras atividades, muitas vezes fazem as refeições juntos. E aí tem tanta coisa boa, tanta coisa interessante que pode acontecer nessa relação. Primeiro que normalmente os avós já não trabalham tanto, então eles têm mais tempo livre e por conta de toda essa experiência que eles foram adquirindo ao longo da vida, normalmente eles têm mais paciência. E aí eles conseguem lidar com os netos de uma forma diferente dos pais, com mais serenidade, de um jeito mais afetuoso, de um jeito mais tranquilo, coisa que muitas vezes os pais não estão conseguindo fazer. Além disso, os avós têm tanta história para contar de coisas que aconteceram, o que acontecia quando seus filhos eram crianças. E isso traz uma bagagem tão bacana para as crianças de ter a noção que seus pais um dia também foram crianças, de se sentir mesmo parte desse todo, de se identificar com a família. E também os avós podem ensinar as crianças brincadeiras que não dependam tanto da tecnologia, como eles se divertiam quando eles eram crianças. Ensinar as crianças a construírem seus próprios brinquedos. Para os avós essa relação também é muito boa, de aprender mesmo com as crianças. Eles podem se surpreender com o que os pequenos podem ensinar para eles, de redescobrir uma vitalidade incrível. Mas nem sempre essa relação acontece sem conflitos. Muitas vezes os avós e os pais confundem um pouco essa questão da tarefa de educar, de cuidar. Às vezes os pais percebem que os avós acabam se excedendo em dar e fazer coisas para as crianças e dificilmente conseguindo dizer não. Ou então os avós discordam um pouco da forma como os pais estão cuidando, às vezes de forma muito rígida. Ou então os avós começam a perceber que a responsabilidade pelo cuidado está ficando toda com eles e eles estão tendo que abrir mão da sua própria vida, dos seus afazeres. Enfim, os conflitos podem ser aí os mais diversos. E aí, para que essa relação tão bonita, tão rica, continue acontecendo da melhor forma, duas palavrinhas são fundamentais: respeito e diálogo. Primeiro, que os pais e os avós precisam ter em mente que a tarefa mesmo de cuidar, de educar, pertence aos pais. São eles que vão impor os limites, dizer o que pode, o que não pode. A princípio, não é legal que os avós assumam essa responsabilidade. Eles já fizeram isso com seus próprios filhos e agora eles estão em outro momento da vida. Então a relação que eles vão ter com os netos também acaba sendo diferente. E todos precisam conversar muito e se respeitar na forma de lidar com a criança, para que ninguém se confunda e principalmente que ninguém se desautorize. Isso é sério e não pode acontecer. E aí, quando as crianças vivenciam esse exemplo de respeito entre os pais e os avós, eles também aprendem a respeitar. É possível que a convivência entre todas essas gerações aconteça de forma rica, de forma autêntica, com todos se respeitando e abertos para aprender e para ensinar, com a experiência daqueles que já viveram tanta coisa, mas também com um jeitinho criativo, espontâneo, daqueles que ainda estão descobrindo a vida. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo telefone 99197 5184. Até mais!